Meus queridos, boa noite, paz de Jesus, tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui nessa 10ª conferência de missões. Obrigado, pastor Ricardo, pelo convite, pelo carinho. Muito bom estar aqui conhecendo a igreja que o Senhor lhe colocou como pastor. Obrigado também, nosso irmão William, me buscou lá no aeroporto, me levou para o hotel e agora foi me buscar também, me deixaram a tarde livre e como eu tenho muitos amigos por aqui, hoje à tarde eu passei na casa do pastor Wilson Pires. Wilson Pires e a sua esposa que estão com a gente aqui, eles também são meus amigos há muitos anos aqui nessa cidade e eles também têm nos acompanhado, pastor. Eu acho que é a 3ª vez consecutiva que vocês estão indo para o Haiti. São três anos consecutivos que eles estão me ajudando a cuidar dos órfãos. Inclusive, vamos agora, dia 10 de dezembro, em uma caravana de 46 brasileiros. E brasileiros que vivem aqui, brasileiros que moram no norte, na América do Norte. Pelo menos uns 10 de lá estarão indo também. Os médicos, odontólogos, cabeleireiros, palhaços, pregadores, são pessoas que a gente procura nesse Brasil afora para nos acompanhar. O pastor Wilson também tem me acompanhado não só no Haiti, ele e a sua esposa têm me acompanhado aqui no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil. Nós realizamos cruzadas de evangelismo e ação social, um trabalho muito importante nas regiões mais pobres do Brasil, e também já esteve comigo na África, já esteve comigo nos Emirados Árabes, já esteve comigo também na Jordânia, trabalhando com os refugiados. A gente tem um trabalho muito sério com os refugiados de guerra do Iraque e da Síria. Nós temos uma base na Jordânia, um trabalho muito sério realizado lá, com uma escola de futebol, uma escola para crianças refugiadas. A gente tem uma igreja lá, a gente tem um ateliê, a gente tem um salão de beleza, a gente tem uma carpintaria, uma clínica médica, uma clínica odontológica, enfim, é um trabalho muito grande e, de repente, você é um médico, um odontólogo, ou tem alguma atividade, você é um técnico de futebol, e você gostaria de doar uma semana, 10 dias, 15 dias para cuidar dos refugiados, nos procure depois. Também, esse ano, esteve conosco em alguns países. Eu não posso falar aqui abertamente sobre o que nós fizemos, posso dar uma pincelada, está sendo filmado. Amanhã pela manhã eu conto um pouquinho mais, mas estivemos esse ano na Rússia. Esse ano eu estive 3 vezes lá. Depois nós fomos para o Quirguistão, para o Tajiquistão, países que eu fui detido pela polícia o ano passado. Estivemos esse ano também realizando trabalhos nos países como Bósnia, Kosovo, Macedônia, Montenegro. Estivemos na Bulgária, estivemos na Romênia com ciganos, estivemos na Sérvia com ciganos, e o ano que vem estarei levando caravanas para todos esses países, e amanhã eu vou estar falando pela manhã sobre essas caravanas, em qual delas você gostaria de participar. Só vou citar para vocês. Em março é uma caravana aqui no Brasil, a nossa cruzada no Maranhão. Em abril, mais uma viagem para o Nepal, lá no Himalaia. Depois, em abril e maio, a 23ª caravana para a nação do Haiti. Depois, em junho, essa caravana para o leste europeu. Serão 8 países. Depois, em julho, mais uma caravana para a Cordilheira dos Andes. A gente tem hoje 5 igrejas, em lugares que nem o espanhol se fala lá. Você tem que subir muito aquelas montanhas. Povos quechuas. Também você vai ter um passeio, vai conhecer Machu Picchu, Vale Sagrado. A gente tem 4 igrejas no Vale Sagrado, um trabalho que a gente faz desde 1997. Então, em julho vai ter essa caravana. Essas caravanas que eu vou mostrar para você também têm um benefício muito grande. Nós já fizemos 9 casamentos frutos dessas caravanas. Então, se você está em Calhadão ou em Calhadona, as cruzadas são boas opções para você dizer: Senhor Jesus, prepara aí um varão ou uma varoa para mim. Nós realizamos aqui no Paraná já 3 casamentos frutos dessas cruzadas. Eu acho que o penúltimo casamento que eu fiz aqui no Paraná, na IPI de Maringá,
a moça, se conheceram no Haiti, foram lá para cuidar dos órfãos, e eu lembro até hoje quando ela pegou uma criança no colo, e o rapaz também foi pegar a mesma criança e as mãos dos dois se tocaram. E aí eu vi que saiu faísca dos olhos. Aí ficaram noivos lá em Burkina Faso, na África, em uma outra caravana que eu faço para lá também. E confirmaram o casamento em Paris, em uma passagem da nossa caravana lá. Se casaram aqui em Maringá e hoje vivem em Nova York. Ó, coisa boa que Deus faz, né? Então Deus faz. Você está aí orando, Senhor, me dá um varão, uma esposa. Vem para o Projeto Compaixão, porque talvez lá você ache um varão. Vamos à Bíblia, Atos, capítulo 10. Eu quero falar sobre a transformação de duas pessoas. O tema dessa conferência é missão e transformação. E eu quero falar sobre a transformação de duas pessoas. A transformação de um homem que está fora do sistema religioso, embora ele seja religioso, mas ele não está envolvido com a religião, com uma instituição, uma igreja em si. Ele é um cara que precisa ser transformado, mas ele está fora. E quero falar sobre a transformação de um camarada que está dentro da religião, mas ele precisa ser transformado também. Então são duas pessoas, um que está dentro da instituição, outro que está fora, e ambos precisam ser transformados pela graça de Deus. Parece uma fotografia do nosso mundo, da nossa igreja hoje também. Nós, quando pensamos que só precisa ser transformado pela graça de Deus, aqueles que estão lá fora, nós somos pessoas que perdemos o foco do Evangelho e que, na verdade, não estamos entendendo o projeto de Deus para as nossas vidas, e quando a gente pensa que aqueles que estão lá fora são os únicos que precisam ser transformados, na verdade, Deus está olhando de cima e está dizendo, na verdade, quem precisa de transformação é vocês que estão dentro. Então eu quero pensar sobre a vida desse homem que estava dentro, pensando que quem precisava de transformação era aqueles que estavam fora. E Deus criou circunstâncias para transformar de verdade aquele que estava fora, mas principalmente para transformar aquele que perdido estava dentro, pensando que estava achado. Então é em cima disso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Atos capítulo 10 tem duas pessoas orando. Você vai ler do versículo 2 e 3, que tem um homem chamado Cornélio, o chefe de uma centúria, um centurião chamado Cornélio, da corte italiana. Ele está orando, ele é um homem que, você vai ler, ele é temente a Deus, com a sua casa, ele dava esmola e ele de contínuo orava a Deus, de contínuo ele buscava a presença de Deus. E você vai ler também, no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, que tinha um apóstolo que estava orando, em uma cidade distante. Esse homem estava em Cesareia Marítima, na beira do mar Mediterrâneo. O outro homem também estava na beira do mar Mediterrâneo, mas há pelo menos um dia e meio de viagem para cima, naquilo que hoje nós conhecemos como a cidade de Tel Aviv, mas aqui em Atos 10 é chamada de a cidade de Jope. Esse outro homem é um apóstolo, é o Pedro que está orando. Os dois estão orando. No meio dos dois tem uma parede que precisa ser derribada. Uma parede de etnocentrismo, uma parede de religiosidade, uma parede cultural, uma parede de falta de visão, uma parede de paradigmas equivocados que precisavam ser arrancados de ambos os homens, e ambos estão orando. E a gente sabe que quando a gente ora, Deus age. Quando a gente ora, Deus trabalha. Deus trabalha a favor de quem a gente está orando, mas Deus trabalha na gente também. Eu acho que foi o Inglisson que escreveu que o maior poder da oração não é que a oração vai mudar as circunstâncias que você está pedindo para Deus mudar, mas é que a oração vai mudar você que está pedindo para Deus mudar as suas circunstâncias. Então, quando você ora, você nunca perde. Se Deus não mudar as suas circunstâncias, Deus vai mudar você. E eu acho que a melhor mudança que acontece quando a gente ora, não são as nossas circunstâncias que são mudadas, um carro novo que você ganha, um emprego novo, um salário melhor, um casamento, uma porta que se abre. Não são essas coisas as melhores mudanças
os melhores benefícios que a oração pode produzir na nossa vida. Eu acho que o melhor benefício que a oração pode produzir na nossa vida é que ela muda a gente. Não é apenas que ela muda as coisas que a gente está pedindo para ela mudar, mas eu acho que o maior benefício da oração é que ela muda a gente. Então a gente tem Pedro orando e a gente tem Cornélio orando. Mas antes de entrar aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Deus trabalha através de seus representantes. Deus, Ele sempre vai usar os seus representantes para poder levar a sua palavra para as pessoas. Por exemplo, vamos supor que chega um anjo aqui em cima desse púlpito hoje. Vamos receber aqui o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel sobe aqui nesse púlpito e eles cumprimentam a gente e tal. E está aqui o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel vão dar os seus testemunhos ou vão falar alguma coisa. Aí o anjo Miguel chega aqui e fala bem assim: Jesus é Salvador. Você vai discordar dele? Não. Você não vai discordar do anjo Gabriel, essa frase que ele disse que Jesus é Salvador, porque essa frase é uma frase verdadeira. Só que é uma frase que ele nunca experimentou, é uma teoria para ele. Porque o Gabriel nunca pôde ser salvo. O dia que ele pecar, ele está condenado eternamente. O anjo foi criado no estado de perfeição, e todos aqueles que cometeram a iniquidade de Lúcifer, eles estão perdidos eternamente, porque foram criados não em corpos mortais como o nosso, mas em corpos já de estado de perfeição. E se eles decidem pecar, eles estão condenados eternamente. Então não tem como um anjo chegar aqui e dizer Jesus é o meu Salvador, porque não existe salvação para o anjo. Então ele pode até chegar aqui e dizer Jesus é Salvador. É uma teoria, mas ele nunca pode dizer Jesus é o meu Salvador. Por isso que você vai ler em 1 Pedro que os anjos atentavam muito no desejo de serem proclamadores das boas novas, mas Deus não deu a eles esse privilégio, porque eles não têm experiência de salvação. Imagine um anjo chegar aqui e dizer, sabe, eu era muito doidão, eu cheirava tudo, eu fumava tudo, eu, sabe, aplicava tudo, e aí, mas Jesus, não tem como um anjo falar isso. Imagine um anjo chegar aqui e dizer, eu estava com uma dor terrível nas costas, eu estava com câncer. Então, um anjo não pode falar, embora ele possa dizer que Jesus cura, ele possa dizer que Jesus salva, é uma verdade, mas não é uma verdade que ele experimentou, ele não tem autoridade pessoal para dizer uma coisa dessa. Agora, eu posso subir aqui nesse púlpito e dizer para vocês que Jesus salva, porque ele me salvou. Eu posso dizer para vocês que Jesus liberta do mundo das drogas, porque ele me libertou. Muitos de vocês podem chegar aqui e dizer Jesus transforma, porque Jesus transformou a sua vida. Não é uma teoria. Você teve uma experiência, você tem uma marca de Deus na sua vida, você é um representante de Deus. Então Deus sempre vai usar os seus representantes, não vai usar os anjos. Deus vai usar você e vai usar a mim para levar as boas novas de Jesus para as pessoas. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então em Atos capítulo 8, Deus quer salvar um africano. Então Deus olha lá em Atos capítulo 8 e vê um representante dele, um cara chamado Filipe, que Atos 8, versículo 7, está curando os enfermos, expulsando demônios, paralíticos andando. Atos 8, versículo 8, fala pelo que houve grande alegria naquela cidade. É uma cidade inteira sendo tocada pela graça de Deus. Versículo 12, e homens e mulheres ouvindo que Filipe falava a respeito de Jesus, do reino de Deus, eles eram batizados, tanto homens como mulheres. Versículo 15, os apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João desceram àquela cidade e oraram, todos foram cheios do Espírito Santo. É um avivamento tremendo. Deus está fazendo um arrastão, salvando uma massa, uma cidade inteira. Só que Deus está interessado em um indivíduo que está passando lá por perto. O cara, diz o versículo de número Atos capítulo 8, e você vai ler a partir do versículo 26, que o anjo do Senhor se aproxima de Filipe. Puxa, obrigado por você estar me ajudando aí, projetando. Um anjo do Senhor disse, eu quero que você vá para o sul, para uma estrada que está deserta, para o caminho de Jerusalém que desce para Gaza. Se fosse hoje, o cara está num avivamento imenso. Aí vem uma voz e fala, eu quero que você vá para um lugar deserto. Aí você vai dizer, sai para lá, Satanás. Olha o tanto de gente que está sendo salva, olha o avivamento na cidade, olha como que Deus está fazendo coisas tremendas. E agora o Senhor está me mandando ir para um lugar deserto, e para piorar, você vai ver no versículo 26, se fosse hoje, então é aí que a gente clamaria o sangue mesmo, porque o texto diz que está mandando ir para a faixa de Gaza.
né? Então aí a gente ia ficar mais apavorado ainda. Desce para Jerusalém lá, e que vai para Gaza. Você sabe o que é essa faixa de Gaza, até hoje esses problemas que tem lá. Então a gente teria mais dificuldade hoje ainda de ouvir. Eu só conheço um pastor holandês que é pastor na faixa de Gaza, nunca abandonou aquele lugar, está lá com mísseis. O ano passado a gente estava lá, e 67 mísseis passavam por cima, assim, da gente que saía ali do mar Mediterrâneo, que os Estados Unidos mandava lá para a Síria, e passa por tudo ali. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qualquer um desses daí pode cair por aqui. Então Deus é que guarda a gente mesmo. Mas as pessoas não gostam de fazer missões nesse lugar, não. Aí vai para um lugar deserto. Por que vai para um lugar deserto? Porque você vai ver no versículo de número 26 e 27, principalmente no versículo 27, que tem lá um cara que ele é um administrador de todos os bens da rainha de Candace. Ele é encarregado de todos os tesouros dessa rainha dos etíopes. E ele era um cara que, você vai ver a última parte do versículo, ele viera a Jerusalém para adorar a quem? Para adorar a Deus. O cara é um cara religioso. Ele é um cara que faz uma viagem, depois você coloca aí no Google, por favor, não faça agora, mas lá na sua casa você coloque aí, distância de Etiópia. Coloque a capital, a cidade de Addis Abeba. Coloque lá Addis Abeba até a cidade de Jerusalém. E você vai ver os milhares de quilômetros que é sair lá da Etiópia, de Addis Abeba, até Jerusalém. Esse cara fez essa viagem. E naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha jato, não tinha trem. Era em cima de animais. E o que você vai ver aí no versículo 30, ele está andando em uma carroça. É uma carroça puxada por animais. É uma carruagem. E ele está sendo levado por animais. Imagine quanto tempo essa viagem. Então, ele foi para Jerusalém, investiu todo esse tempo para adorar. Chegou lá, ele não conheceu Deus. Mas ele tinha fome de Deus. Ele é um religioso com fome de Deus. Olha o preço que ele está pagando para poder adorar a Deus, indo de um continente africano para um continente asiático, para adorar a Deus. Não conhece Deus, mas tem fome de Deus. Para voltar, ele ainda faz um investimento muito grande, porque você vai ler que ele está lendo o rolo do profeta Isaías. Era o pergaminho maior do Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías é o livro que mais tem capítulos, tem 66 capítulos, é considerado a Bíblia em miniatura. É o livro o maior, é muito caro esse livro do profeta Isaías. Você vai ler em Lucas capítulo 4 que Jesus recebeu o rolo do profeta Isaías e começou a procurar, e ele achou o lugar onde estava escrito, porque era um pergaminho muito grande e era caríssimo. E esse cara comprou o rolo do livro do profeta Isaías. Então ele vai para Jerusalém, ele adora, ele está voltando e ele está com fome. E ele está no capítulo 53, o que dá a entender, se ele não ficou pulando como muitos da gente, se ele ficou lendo capítulo por capítulo, ele já estava lendo de uma forma assim bem faminta mesmo, e ele está no capítulo 53. Que ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro, e esse camarada está pensando, meu Deus, o profeta está falando de quem? Está falando dele? Está falando de outra pessoa? De quem que ele está falando? Então a gente está aqui tratando de um homem religioso, mas que não conhecia Deus. E se você é um representante de Deus, você tem que entender isso. Que as pessoas a quem Deus vai te enviar para evangelizar, seja ele um muçulmano, seja ele um budista, seja ele um hinduísta, seja ele um shintoísta, seja ele um confucionista, seja ele qual a religião que ele pertencer, ele está lá porque ele está com fome de Deus. Está errado aquela forma de se buscar? Está errado. Mas ele está buscando porque está achando que está certo. Ele está com fome de Deus, ele está com sede de Deus, ele está com desejo de conhecer Deus. Então Deus vai chamar um representante dele para saciar a sede desse camarada. Porque o templo em Jerusalém não saciou, o sacerdote não saciou, os levitas não saciaram, a religião judaica não saciou, até a leitura do livro do profeta Isaías não saciou, o cara não estava entendendo nada. Tinha que Deus usar um representante dele. Está aí a importância de por que a gente deve pregar o evangelho para as pessoas. Porque nós somos representantes de Deus, nós somos testemunhas de Deus, nós sabemos o que Deus fez em nós e a gente tem experiência para contar para as pessoas. E aí,
o texto diz que, no versículo 30, que o Espírito Santo disse para Filipe, corre. Você vai ver no versículo 26 que foi o anjo que falou. E no versículo 30, o Espírito Santo disse para Filipe, corre atrás dessa carruagem. Corre. Uma tradução diz assim, corre atrás dessa carroça. Imagine o pastor Ricardo correndo atrás de uma carroça. Porque passou a carroça perto dele, né? Lá passa a carroça, o Filipe está vendo o cara, e o cara vai embora, e a carroça está lá na frente. Quando a carroça está lá na frente, o Espírito Santo diz, corre. Por que não mandou eu subir aqui agora, quando passou perto de mim? É porque às vezes acontece isso com a gente tem que correr. Qual é a paixão que a gente tem por almas? Qual é o desejo que a gente tem de obedecer a Deus? Qual é a renúncia? Qual é a nossa diaconia? Diaconia, quando eu falo aqui, não é no sistema religioso nosso, a pessoa, é importante esse ministério, claro que é, servir água, servir ceia, arrumar igreja, não é esse sentido de diaconia que eu estou falando, não. Essa diaconia que eu falo é uma rendição total do doulos para o curios, para o Senhor, do escravo para o seu Senhor, pronto para obedecer. E ele corre atrás da carroça. E quando chega lá, ele faz uma pergunta para o cara. Ele diz assim para o cara, você entende o que você está lendo? E aí o africano diz assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Esse é o problema do mundo. O mundo continua perdido porque não tem alguém para explicar. Eles estão com fome de Deus, eles estão com sede de Deus, mas não tem uma pessoa que chega lá e fala assim, é simples, cara, o evangelho é simples. Não existe nada profundo. É muito simples. O evangelho é se você crê em Jesus, no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu pelos seus pecados em caráter de substituição, e que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, no seu lugar, levou tudo no seu lugar, foi o seu substituto, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você crer nisso no seu coração, você é perdoado, você é salvo, você passa a ter uma alegria no seu coração. É isso que as pessoas precisam, é simples. Foi isso que Filipe subiu, e diz o versículo 32, que a partir desse texto, de Isaías 53, ele começou a explicar a respeito de Jesus. Começou a falar de Jesus a partir de Isaías 53. Então é um camarada que conhece a Bíblia, não é precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer as Escrituras, para você mostrar Jesus para as pessoas. E ele começou, e aí o etíope olhou para ele e falou bem assim, olha, se é assim, aqui tem um pouco de água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe disse, nada te impede de ser batizado, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o versículo 37 fala, pode ser batizado. Desceram ambos, olha lá, se você pode, se você crê de todo o coração, crê no quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho, é isso que a gente anuncia, que Jesus é o Filho de Deus, ele não é um psicólogo, ele não é um psicanalista, ele não é um curandeiro. Ele não é um resolvedor de problemas. Isso aí as pessoas sabem. E muita gente está na igreja por causa desse Jesus esquisito que se está pregando aí. O Evangelho diz que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias que veio morrer no nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele poderia comprar a nossa salvação. E o camarada disse, eu creio. Aí desceram as águas. Você conhece a história. Ambos foram batizados. E na hora que o Filipe sai da água, o etíope olha e não vê mais o Filipe. O texto diz que ele foi arrebatado. Repentinamente o Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, não achou mais e seguiu cheio de alegria o seu caminho. Eu não sei se você conhece a Etiópia. A primeira vez que eu fui para a Etiópia, eu queria conhecer as igrejas da Etiópia. Eu tenho uma vontade imensa de trabalhar com as crianças naquele lugar, porque morrem 200 crianças por dia de fome na Etiópia e na Somália. E esse é um dos meus alvos. E eu fui para a Etiópia e eu queria achar as igrejas, eu queria ver as igrejas, porque me falavam tanto de igreja, e você não vai ver igrejas assim, como templo. Eles herdaram um costume que a igreja lá, por exemplo, eu fui em uma que ela tem 7 andares, mas você não enxerga a igreja, porque lá eles não constroem igreja acima da terra. Então eles vão fazer uma igreja de 7 andares, eles vão fazer um buraco enorme, uma cratera enorme. E lá do fundo dessa cratera, eles vão começar a levantar a igreja.
Porque a igreja pode ter até 10 andares, mas ela nunca pode estar acima da terra. É um respeito que eles têm para reconhecer que nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Pode pesquisar depois as igrejas na Etiópia, elas são feitas em forma de cruz, em forma de X, mas tudo abaixo da terra. E eu fui perguntar para um dos sacerdotes, um ortodoxo, me conta um pouco da história da igreja aqui na Etiópia, qual foi o apóstolo que veio para cá, quais foram os primeiros missionários. Ele disse, não, quando os primeiros missionários chegaram aqui na Etiópia, já existiam muitas igrejas cristãs. E eles não entendiam como. E eles contam que quando os apóstolos chegaram, principalmente o Tomé, chegou lá que foi para a Índia, depois chegou lá na Etiópia, e viu as pessoas confessando Jesus como Senhor e como Salvador, ele falou, mas como se a gente está chegando aqui agora? E aí as pessoas diziam, não, mas o administrador da rainha de Candace foi a Jerusalém e lá conheceu o Messias verdadeiro. E ele trouxe o Messias para a nossa nação. Então o Filipe não estava ganhando uma alma, o Filipe estava ganhando um ganhador de almas, que quando os missionários chegaram na Etiópia, já existia muita gente com o coração convertido ao Cordeiro de Deus, porque ele conheceu Jesus nessa viagem. Extraordinário isso, é extraordinário. E logo, logo eu vou estar anunciando as caravanas da Etiópia. Eu gostaria muito que você pudesse ir comigo, me ajudar a cuidar daquelas crianças da Etiópia. Muito. Eles passam... Aquele pessoal está passando uma necessidade imensa hoje, e a gente precisa. Vocês sabem que o Prêmio Nobel da Paz agora, esse último agora, vocês sabem que ele é um pregador pentecostal da Etiópia, né? A mídia não fala isso, mas ele é um pregador lá na Etiópia. Deus está abrindo as portas, e a gente vai conseguir entrar nessa nação para cuidar desses órfãos em nome de Jesus. Bom, fechando parênteses, então... A minha pergunta é a seguinte, o versículo 26 diz que um anjo falou com Filipe. O versículo 30 diz que o Espírito Santo falou a Filipe. Por que esse anjo não falou direto com o etíope? Por que o Espírito Santo não falou direto com o africano? Porque Deus usa esse sistema de pegar os seus representantes, que tiveram uma experiência de salvação, que sabem do que estão falando, que têm experiência e que podem ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Então, o anjo não evangelizou o etíope. O Espírito Santo não evangelizou o etíope. Quem evangelizou foi o representante de Deus naquela cidade, que era, no caso, Filipe. Agora, veja o último versículo de Atos, capítulo 8, eu preciso que você preste atenção nisso. E Filipe, então, se achou em Azoto, 80 milhas ali daquele lugar, e ele foi evangelizando cidade em cidade, aldeia em aldeia, até que ele chegou e foi parar na onde? Na Cesareia. Ele parou na Cesareia. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Mas o ponto final de Filipe foi a cidade de Cesareia. Foi lá que ele firmou residência. E a Bíblia prova isso. Atos capítulo 21, versículos 7, 8 e 9. Diz que em uma das caravanas de Paulo, quando ele para em Cesareia Marítima, o texto diz que ele vai, versículo 8, por favor, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista que era do 7, o mesmo de Atos capítulo 8, que foi parar em Cesareia, que firmou a sua residência em Cesareia, e o apóstolo Paulo com a sua equipe ficou hospedado na casa dele em Cesareia. Guarda isso, por favor, porque você vai entender daqui a alguns minutinhos onde eu quero chegar com essa mensagem. Filipe firmou residência em Cesareia. E pelo jeito a casa de Filipe era muito legal. O versículo de número 9 diz que Paulo ficou muitos dias lá. Ele não ficou poucos dias, não. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. E o versículo 10 diz que Paulo ficou muitos dias lá. E ainda chegou um outro profeta chamado Ágapo. Então a casa de Filipe era uma casa de profeta, de apóstolos. Suas filhas eram profetisas, ele era um evangelista. Os profetas chegavam lá, as coisas aconteciam. Imagine que casa maravilhosa era essa, por isso que Paulo não queria ir embora, ficou lá muitos dias, né? De casa de gente assim, a gente gosta de ficar vários dias, né? Mas muito bem, então Filipe morava em Cesareia. Atos capítulo 9, Deus quer salvar um cara religioso também, terrorista, mas religioso, que é o Saulo.
O versículo 1 diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele queria matar esses camaradas, os crentes. Por que Paulo queria matar os crentes? Porque ele era ruim? Não. Paulo não queria matar os cristãos porque ele era ruim. Paulo queria matar os cristãos porque ele era zeloso da lei de Deus. E ele acreditava que os cristãos eram uma seita, a seita dos nazarenos, que dizia haver um outro Deus chamado Jesus de Nazaré. Então Paulo não aceitava isso de forma alguma, porque ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, Deus é um só. Que história é essa que esse povo está dizendo que deve se adorar um outro chamado Jesus, que é o Filho de Deus? Que blasfêmia é essa? Nós temos que matar esse povo, temos que acabar com essa seita. Então Paulo é um cara que está perseguindo a igreja, não porque ele é mau, mas porque ele é zeloso da lei de Deus, e ele acha que está fazendo a vontade de Deus. Persegue, faz blasfemar, arrasta pelo cabelo, e aí Deus então aparece através de Jesus ali no caminho de Damasco, uma luz imensa. A luz era tão grande, já era meio-dia, imagine, e a luz era tão grande que criou uma crosta, escamas nos olhos de Paulo, ele ficou cego. Por 3 dias ele ficou cego. E quem és tu? Eu sou a Jesus, a quem tu me persegues. Vocês conhecem a história. Aí no versículo 10, Deus vai chamar um representante. Olha o versículo 10. E havia na cidade de Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou em visão, dizendo: Ananias. Ele disse: eis-me aqui. Então, o Saulo precisa ser salvo. O próprio Jesus apareceu para Saulo. Por que Saulo já não era salvo? Por que você vai ler em Atos 22 e em Atos 26 a explicação de Paulo agora, dizendo o que aconteceu em Atos capítulo 9? Que ele precisava ser batizado, ele precisava confessar os seus pecados, ele precisava receber uma palavra profética de Ananias, ele precisava confessar Jesus ali para ser liberto dos seus pecados e para se tornar um ministro nas mãos de Deus. Então não era só Jesus ter aparecido para ele, precisava de um representante para levar as boas novas de Jesus para ele. Quantos estão me entendendo? Então esse é o sistema de Deus. Deus usa os seus representantes para falar do seu amor. Deus usa os seus representantes para levar o evangelho. Aí eu estou com vocês em Atos 10. Atos 10 eu tenho o Cornélio. O Cornélio mora em Cesareia. E o Cornélio precisa ser salvo. E eu mostrei para vocês quem é que morava em Cesareia. Atos capítulo 21, versículo 8. Quem é que morava em Cesareia? Filipe, o evangelista. Filipe é evangelista. Então, se tem um cara que encaixa certinho no plano de Deus para ganhar Cornélio, é Filipe. O Cornélio precisa ser salvo. Sua família precisa ser salva. Ele precisa ser evangelizado. E mora na mesma cidade um evangelista. Então, na lógica humana, para seguir a sequência, Deus vai chamar quem para evangelizar Cornélio? Filipe, o evangelista. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Porque Filipe já tinha essa visão de evangelizar pessoas que não pertenciam ao mundo judaico. Mas tinha um apóstolo que até então ele já tinha 12 anos de apostolado, mas ele não tinha entendido o evangelho ainda. Tinha um apóstolo que ele pensava que para as pessoas serem salvas, as pessoas tinham que passar por um processo chamado proselitismo. Então o cara é grego, o cara é libanês, o cara é egípcio, o cara é da Etiópia, quer ser salvo? Quer. Então você vai entrar pelo sistema judaizante, você vai se circuncidar, você vai guardar o sábado, você vai guardar os nossos costumes e você vai receber Jesus como acréscimo, aí você vai ser salvo. Então, para ser salvo, não basta receber Jesus, tem que praticar o judaísmo. E Pedro tinha essa visão o tempo todo. E aí Deus olha lá do céu e disse assim: bom, eu sei que o Cornélio precisa ser salvo, mas eu tenho um apóstolo meu que precisa ser salvo também. Porque ele está perdido dentro da instituição. Ele não entendeu o meu plano. Andou comigo, viu tudo, foi restaurado, foi abençoado, foi perdoado, foi cheio do Espírito Santo, mas não entendeu o projeto missiológico de Deus para a sua geração. Então eu preciso fazer um milagre na vida dele. Aí Deus não chama Filipe, que mora na mesma cidade, e manda Cornélio enviar soldados para fazer uma viagem de 2 dias, ida e volta, lá para Jope, onde Pedro estava hospedado. Porque Deus queria salvar quem?
Deus queria, como a gente diz, matar 2 coelhos com uma paulada só. Deus queria salvar o Cornélio, mas Deus também queria salvar Pedro da sua religiosidade. E muitas vezes Deus nos envia a algum lugar, não é porque Deus quer restaurar aquela família apenas, ou porque Deus quer salvar aquelas pessoas naquele país ou naquela cidade apenas. É porque Deus quer salvar a gente. Deus quer fazer o milagre na gente. A gente precisa ser liberto da nossa religiosidade. Todas as pessoas que vão comigo para esses países, elas voltam dizendo: meu Deus, aonde é que eu estava? Que evangelho era esse que eu estava vivendo? O que eu estava fazendo com a minha vida? As pessoas enxergam. Então Deus faz uma obra na vida das pessoas lá, mas faz uma obra grande na nossa vida. E Deus então olha para Pedro e diz: Pedro, eu vou quebrar aqui o sistema de pegar o Filipe, que é a pessoa exata para evangelizar Cornélio, mas o Filipe já é mudado. Olha como que é a casa dele, olha como que é a família dele. Os profetas transculturais estão na casa dele. O Barnabé está lá, o Paulo está lá, o Silas está lá. Ele tem uma cosmovisão do reino. Você tem uma cosmovisão do judaísmo. Eu preciso mudar você. Você é religioso. Então, Pedro, eu vou te levar lá. E aí a gente conhece a história que Deus teve que lutar com Pedro. Vem um lençol cheio de animais, quadrúpedes e répteis, e a voz dizia: levanta, Pedro, mata e come. E eu fico imaginando Pedro fazendo o sinal da cruz, dizendo: de forma alguma, eu nunca comi coisa imunda e nem comum. E aí Deus dizia: Pedro, não chame comum ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Ele não entendeu nada. Veio a segunda vez. Come, Pedro, de jeito nenhum, Senhor, eu nunca coloquei isso na minha boca. Eu não como coisa imunda e comum. Aí a voz dizia: não chame impuro ao que Deus já purificou. 3 vezes e o lençol se recolheu. Na 3ª vez ele ficou pensando: o que será que... Ele não entendeu. Aí naquele mesmo momento, o versículo 17, bateram lá na porta. Os homens enviados de Cornélio explicaram para ele. Aí Pedro diz: eu entendi. Durma aqui que amanhã a gente segue viagem. Aí eu estou com vocês em Atos capítulo 10. Veja o versículo de número 28. Olha o que a religião faz. Eu vou fazer uma afirmação aqui, que ela pode parecer um pouco pesada, mas ela é verdade. É mais fácil um bandido se converter da sua bandidagem, ser livre dela. É mais fácil um viciado em cocaína ser liberto desse vício do que um religioso ser liberto da sua religiosidade. Vou repetir. Você não tem noção do perigo da religiosidade. É mais fácil um drogado, um alcoólatra ser liberto do álcool do que nós sermos libertos da nossa religiosidade. Do nosso etnocentrismo. Nossa cultura é a melhor, nossa forma de adorar é a melhor, nossa forma de compreender é melhor, a nossa comida é a melhor, a nossa roupa é a melhor, as nossas canções são as melhores, e a gente vai deixando essa coisa, esse etnocentrismo enraizado entre nós, e todos aqueles que pensam diferente, que cantam diferente, que falam diferente, que vestem diferente, estão excluídos porque eles não se identificam conosco. Eles têm que se despojar para viver como a gente. Não é a gente, conforme Paulo diz em Coríntios 9, que temos que nos despojar para se fazer de tudo, para de todos os meios poder salvar alguns. A gente não sabe o que é kenosis. A gente não sabe o que é o esvaziamento de nós para que vidas sejam salvas. A gente fica cheio de nós. E se alguém quer ser salvo, que se esvazie a si mesmo. A gente não sabe se esvaziar para que os outros sejam cheios. Os outros é que tem que se esvaziar para a gente permanecer cheio. E o orgulho vai tomando conta da gente. E aí o Pedro entra e já vai entrando dizendo assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Não é a lei de Deus, você não vai achar isso na lei de Deus. É a lei judaica, o sistema religioso, que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Ou seja, ele está entrando na casa do gentil, mas ele já está entrando assim, vocês sabem, né? Que eu estou entrando aqui porque é alguma coisa, é um milagre, alguma coisa está acontecendo. Porque se dependesse de mim mesmo, da minha religião, jamais
jamais eu colocaria o pé aqui nessa casa. Só estou entrando porque Deus insistiu tanto comigo essa noite, através de visões, através dos mensageiros. Só estou entrando aqui porque Deus falou para mim que eu não devo considerar impuro ou imundo ao homem nenhum. Ali é que Pedro começou a entender. Deus teve que introduzir Pedro na casa de um gentio. Ele já tinha 12 anos de apostolado. Deus teve que introduzi-lo na casa de um gentio, onde ele dizia, e você sabe que isso aqui não mudou, Pedro. A casca era mais grossa. Pedro é uma figura da gente. Leia em Gálatas capítulo 2. Pedro está lá na casa dos gentios comendo um bacon e um presunto. Está lá, que é gostosinho, aquela saladinha de presunto, de bacon, de chouriço. Ele está comendo com os irmãos gentios. Aí começa a aparecer os irmãos da circuncisão de Jerusalém. Aí o Pedro vai, não tem nada a ver com vocês. Nem conheço vocês. Aí o Paulo diz assim, vem cá, Pedrão. Aí o Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. O texto fala que Pedro era repreensível. Paulo teve que repreender Pedro na presença de todos, dizendo, que história é essa, cara? Que dissimulação é essa? Que enquanto você está com os gentios, você está comendo aqui com os gentios, está de boa. Agora que está chegando os judeus, você já está dizendo assim, não tem nada a ver com gentio. Queridos, a religiosidade é uma casta maligna que só sai com jejum e oração. Está ouvindo o que eu estou falando? A religiosidade é algo maligno. Eu não estou falando da verdadeira religião de Tiago 1,27, que a verdadeira religião é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se da corrupção que há no mundo. Existe a verdadeira religião, mas a maioria da nossa religiosidade, ela é uma hipocrisia nossa, é uma casca grossa, é uma casta. Não é uma casta que está nos outros, é uma casta que está em nós. Graças a Deus o Pedro foi liberto, né? Porque lá no capítulo 3 da sua segunda epístola, quando Pedro está escrevendo, lá nos últimos versículos, ele diz assim, olha, atentai, acho que é o versículo 19, 2 Pedro 18, atentai na sabedoria, não é isso? Versículo 19, atentai na sabedoria que foi dado ao nosso amado irmão Paulo, a qual alguns indoutos não conseguem compreender e distorcem para a sua própria destruição. Acho que é o versículo 16, 17, por aí. Mas eu gosto disso, porque Pedro vai chamar Paulo de amado. Versículo 15, por favor. Versículo 15, olha. Tenho em mente, paciência, olha, como também o nosso amado irmão Paulo não guardou mágoa no coração. Quem guarda mágoa no coração não consegue chamar o outro de amado, e nem de irmão. Pedro foi tratado, ele foi repreendido, tanto por Jesus como por Paulo, e ele não guardou mágoa no coração, e ele chama no final a Paulo de amado irmão, e entende que a Paulo lhe foi dado uma sabedoria extraordinária. Sabe, eu vim aqui, e eu quero dizer para você que eu não estou bravo com você, eu vim aqui em nome de Jesus para te tocar e dizer para você, seja livre da sua religião em nome de Jesus. Seja livre, quando Deus te mandar para um lugar, vá. E não fique pensando que é só porque Deus quer abençoar aquelas pessoas, Deus quer abençoar você. Eu podia contar testemunhos e testemunhos aqui de pessoas, casamentos que foram restaurados. Teve uma senhora, os amigos meus conhecem, ela, não vou dizer o nome por ética, mas ela terminou o casamento dela. Naquela mesma semana ela me viu falando que ia para a África. Ela disse, eu vou, uma fuga. Eu vou para a África lá ajudar. Vou ajudar esse missionário a cuidar daquelas crianças lá na África. E ela foi. E chegou, quando chegamos lá na África, ela abriu uma mala dela. E eu vi aquele monte de sapatos. Eu falei, irmã, por que esse monte de sapato? Você vai doar? Ela, não, missionário, não vou doar, não. Eu já quero para usar um com cada roupa. Eu falei, mas onde que a senhora vai usar essa roupa aqui? Um no shopping center, o outro no restaurante. Eu falei, minha senhora, aqui não tem shopping center, você está no oeste africano. Aqui só tem um restaurante.
Ai, meu Deus, não fala isso. Eu falei, Aí, eu falei para ela, nós vamos dormir só 3 horas essa madrugada. Vamos sair 4 horas da manhã. E nós vamos rodar 400 quilômetros de deserto para chegar na primeira aldeia. E a gente vai ter que contratar o exército nessa primeira aldeia, depois de 400 quilômetros, pegar esses 12 policiais armados de metralhadora para entrar com a gente nas aldeias onde estão os jihadistas, para nos proteger. E eu lembro quando nós chegamos lá, era tanta fome nessa mulher. Você já viu o cão chupando manga? Eu tenho a foto dela chupando manga. E ela é riquíssima. Chupando. Voltamos embora. 15 dias depois ela me liga. Ai, missionário Edson, você pode vir tal dia do mês que vem. Aqui, eu preciso de você aqui. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu vou me casar. Eu falei, mas a senhora não divorciou umas 2, 3 semanas atrás? Mas eu vou casar com ele mesmo. É o meu mesmo marido. Onde é que eu estava com a cabeça? Que orgulhosa que eu era, que soberba, que altiva. Meu Deus, o que eu estava fazendo com meu marido? Meu marido é um anjo, meu marido é uma bênção. Mas vamos casar de novo, vem! Depois de lá foi comigo para um monte de países, tem rodado o mundo comigo. Aí eu vou contar só mais uma. Eu não estou aguentando a tentação, preciso contar. Um rapaz lá do Rio de Janeiro, amigão. Ele é amigão no meu coração. Na época ele era secretário de esportes lá da cidade de Arraial do Cabo. E ele me viu falando, eu vou para o Haiti. Ele disse, eu vou também. Eu falei, joia, cara, vamos comigo. Nós chegamos no Haiti, no aeroporto, na hora de pegar as malas, cadê a mala dele? E ele é todo assim, todo metrosexual. Sabe? Faz sobrancelha, rapa o corpo todo. As roupas do cara, sarado, faz academia, sua esposa sarada, seu filho também. Ele todo assim, sabe? Tudo assim, burguesinho mesmo. Tênis de marca, cueca de marca, camisa de marca, tudo de marca. Cadê a mala do camarada? Não chegou a mala dele. Aí usa minha cueca, a cueca do outro, camisa do outro. Ele ficou todo desgonçado. Ele, meu Deus. Todo dia tinha que ligar para o aeroporto. Chegou a mala, não chegou. Meu missionário, que humilhação. Chinelo de um, cueca do outro, camisa do outro. E eu dizia assim, irmão, ir lá comigo, faz a obra, Jesus. Aleluia. Aí chegamos no orfanato lá que você conheceu, que era o orfanato Vodou. E aí o terremoto tinha mexido com a estrutura do poço, então misturou a água da fossa com a água do poço. Então a gente tinha que destruir tudo. As crianças estavam todas enfermas, então a gente tinha que desfazer tudo, destruir toda aquela parede. E aí estava ele e mais 3 jovens lá e disseram, Edson, o que você precisar da gente, a gente está aqui. Eu falei, então tá bom, então vocês 3 ficam aqui que a gente vai para os outros, que tem um monte de coisa para fazer. O que a gente vai fazer? Vocês vão ter que limpar essa fossa. Tirar todas essas fezes daí. Não, pode deixar com a gente. Pode deixar com a gente. Aí está lá, vai puxando o balde, e vai puxando o balde. E ele contando, né? Que ele estava lá, oh meu Deus, eu vim para o Haiti, agora estou aqui no meio da M, falou mega palavra, estou no meio desse negócio aqui. Tem misericórdia, estou sem roupa, estou sem mala, estou sem minhas coisas de higiene, sem meu perfume. Olha onde é que eu estou agora, no meio das fezes. E ele enchendo o balde e o rapaz puxando. Enchia o balde, lá em cima escapou o balde da mão do cara. Aí, na hora que ele foi gritar, o balde bateu e entrou tudo na boca. Encheu assim, ó, encheu. Então vocês se imaginam, eu posso falar, ele é meu amigo, ele sabe, eu conto esse testemunho dele. E ele conta também como que Deus o quebrou. No outro dia chegou a mala dele. Ele foi abrir a mala, não tinha nada, foi roubado tudo. Esse cara, ele ficou tão apaixonado pela obra missionária. Ele foi comigo para o Haiti outras vezes, ele foi comigo para o norte fazer cruzadas, ele foi comigo para o Nordeste, ele foi comigo para a África várias vezes, ele foi comigo para a Rússia, ele foi comigo em muitos outros países me ajudando a fazer a obra missionária. Hoje ele é um homem muito agradecido, um cara assim que ele é um instrumento de Deus, mas Deus usou
uma viagem missionária para abençoar aquelas crianças, mas para transformar a vida dele. Não precisa ficar com medo de vir comigo, por favor, venha. Tem um monte de carro. E aí você vai ver aqui o Pedro entrando na casa, vocês sabem. Aí no versículo 44, o Espírito Santo diz assim, deixa eu fazer o Pedro parar de falar. Porque esse cara ele vai acabar estragando. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, e o Espírito Santo disse, deixa eu interromper agora. E caiu o Espírito Santo. Todos foram cheios, aí os irmãos da circuncisão também ficaram admirados e disseram, uau, o Espírito Santo também vieram sobre eles. Olha isso, uau, veio sobre eles. Já desde o profeta Joel estava dizendo, vai ser sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre os meus servos, sobre os escravos, não vai ter categorias sociais, vai ser sobre senhores e sobre escravos, sobre pais, sobre filhos, vai ser sobre brancos, sobre negros, vai ser sobre todas as nações, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todos receberão do meu espírito. Mas a igreja ainda não entendeu. Aí no capítulo 11 de Atos, estou terminando, não vou fechar a Bíblia aqui, porque senão não para. No capítulo 11 de Atos, versículo 17, o Pedro explica tudo lá, um concílio na igreja de Jerusalém. Pedro, concílio. Você precisa explicar, está no versículo 2 e 3, você precisa explicar porque é que você entrou na casa de gentil, cara. Você não pode. Você não sabe que nós somos apóstolos? Judeus, a gente não pode entrar na casa de gentios. Eles não entenderam o evangelho que Jesus dizia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí Pedro então explica para eles, olha, foi assim que aconteceu, eu entrei lá, o Espírito Santo me disse que eles precisavam ouvir palavras da vida para serem salvos. Aí todos, versículo 17, então eles se apaziguaram. Não é isso? Se pois Deus, versículo 18, por favor, eles se apaziguaram. Olha, quando, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Tinha um monte de objeções, eles estavam todos neuróticos, porque um judeu entrou na casa de um gentil para pregar o evangelho, quando Jesus disse que tinha que fazer isso desde o começo. E então louvaram a Deus, e olha o que é que eles foram dizer. Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Meu Deus. Todos esses anos se passaram, e só agora é que eles foram entender. E a minha pergunta é, até quando a nossa religiosidade vai nos cegar? Quando é que a gente vai entender? Quando é que a gente vai entender que Jesus nos enviou para pregar o evangelho a todas as pessoas? Quando é que a gente vai entender que Ele não mandou a gente pregar nossos costumes, nossos dogmas, nossos paradigmas, nosso evangeliquez, nossas culturas? Ele simplesmente mandou a gente pregar o evangelho. Quando a gente entender isso, a gente nunca mais vai querer mudar as pessoas. O evangelho é suficiente para mudar as pessoas. A gente vai querer mudar a nossa vida. Isso que a gente vai querer, me muda, Senhor. Porque se o Senhor me mudar, através do evangelho, muitas pessoas serão mudadas. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Amanhã pela manhã eu tenho uma mensagem muito forte para o coração de vocês. Se você puder, venha. Venha, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai fazer algo muito forte no seu coração. Eu tenho uma palavra muito forte para o seu coração amanhã. Deus colocou no meu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa 10ª conferência missionária. O tema dessa conferência é transformação e missões. Senhor, nós precisamos ser transformados. Precisamos ser transformados para fazermos missões. E precisamos ser transformados enquanto fazemos missões. Livra-nos da nossa religiosidade. Livra-nos dessa ideia que nós temos de que Tu és um Deus que existe só para satisfazer os nossos desejos. Nos dá um carro melhor, nos dá um bom casamento, nos dá um emprego melhor, um salário melhor. Embora tudo isso possa acontecer,
e louvado seja o teu nome porque acontece e tem acontecido. Mas nós não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para que o mundo possa te conhecer através de nós. É como diz Paulo, te conhecendo para te fazer conhecido. Assim era a vida dele. Te conheceu e agora queria te fazer conhecido. E ele dizia como que se Deus, por nosso intermédio, estivesse rogando o mundo para a reconciliação com o seu Filho Jesus. Esse plano não mudou. Nós somos os teus embaixadores. É por nosso intermédio, é através de nós, e apesar de nós, que o Senhor está levando as boas novas às pessoas. Não só lá fora nas nações, mas aqui nessa cidade. O vizinho precisa te conhecer. Os amigos de escola precisam te conhecer. Os amigos de trabalho precisam te conhecer. Transforma-nos. Por favor, transforma-nos. Liberte-nos da nossa religiosidade, para que a gente possa mostrar para esse mundo que viver com Jesus é extraordinário. Faz isso, Senhor. E assim nós te glorificaremos para sempre. Obrigado pela vida do pastor Ricardo. Obrigado pela vida dos demais pastores dessa igreja. Obrigado por essa pequena meditação aqui na tua palavra. Essa conversa que a gente teve a respeito dessa mudança que o Senhor fez em Pedro e da necessidade que nós precisamos de ser mudados. Muda-me, Senhor. Muda-me. Transforma-me. Transforma cada um de nós. Porque se a gente for melhor, com certeza esse mundo também vai melhorar. Se a gente for sal da terra e luz do mundo, com certeza a deteriorização nesse mundo vai ser detida. E a tua luz vai brilhar nas trevas. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que recebe essa palavra e concorda com essa oração, diga amém. Vamos dar um aplauso para Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus.